dia a todas e todos. Vamos lá, a gente está, graças a Deus, é uma boa notícia o que a gente está falando, o que a gente vai apresentar aqui, mas nós temos aí uma semana bastante complexa na cidade do Rio de Janeiro, né, com uma série de eventos acontecendo, eventos importantes, num feriado, com uma série de eventos acontecendo em paralelo. Né? Nós temos, obviamente, o grande destaque dos eventos que acontece nesse fim de semana, que é a final, o jogo entre o Fluminense e o Boca Juniors, no próximo sábado, dia 4 às 16 horas no Maracanã. Final que, para a cidade do Rio de Janeiro, é um orgulho receber, mas ainda tendo um time carioca, que não é o time do meu coração, mas como representante dos cariocas, estarei torcendo pelo Fluminense, que é a representação do Brasil e do Rio de Janeiro nessa final. Então, para a gente ter uma ideia, né, nós temos aí de eventos da cidade, destacando, obviamente, 3 eventos aqui. Nós temos o show do Roberto Carlos, no Jockey Club, nós temos a final da Libertadores do Maracanã entre Fluminense e Boca Juniors, e além disso a gente tem o Red Hot Chili Peppers no Engenhão. Portanto, um volume muito grande de eventos. Esses são os 3 principais eventos. Mas no dia 1º nós temos 13 eventos na cidade, com cerca de 30 mil pessoas. No dia 2 são 16 eventos com cerca de 30 mil pessoas. Dia 3 também cerca de 20 eventos com cerca de 30 mil pessoas. Dia 4, a expectativa de 200 mil pessoas e eventos. Dia 5, mais 150 mil pessoas. E tem um grande evento no dia 5, que é a implosão ali para a implantação do Parque Piedade, ali na Zona Norte. Portanto, são circunstâncias, situações diferentes acontecendo espalhadas pela cidade e que demandam, obviamente, um olhar atento por parte daqui da operação da Prefeitura, e nós vamos aqui passar algumas dessas instruções, e, obviamente, a atenção da população carioca. Vamos receber visitantes, né? Eu quero lembrar que o Boca Juniors é uma torcida adversária, mas não é uma torcida inimiga. Né? Nós temos que ter respeito pelos seres humanos e tratar bem aqueles que nos visitam. Portanto, os argentinos que vierem ao Rio de Janeiro serão muito bem recebidos nessa cidade. Nós vamos estar atentos, obviamente, junto com as forças policiais, a qualquer tipo de hostilidade e violência que se cometa contra aqueles que nos visitam. Né? Isso é uma atitude que nós não vamos aceitar e temos certeza que vamos ter aí um jogo, se Deus quiser, com a vitória do Fluminense, mas na mais perfeita ordem e tranquilidade. Eu vou passar a palavra para o nosso chefe executivo de operações, o Coronel Belchior, para que ele apresente aí um panorama das principais medidas, e à medida que ele for falando, eu vou aqui chamando a atenção de um ou outro dirigente municipal para que possa dar algum detalhe a mais. Belchior. Desculpa, a gente está ao vivo aqui no Bom Dia Rio, Silvana, Priscila acompanhando no estúdio. O senhor que está apresentando, então, medidas para a cidade que vão se movimentar nos próximos dias com a final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã, o show da banda americana Red Hot Chili Peppers no Engenhão, também inclusão de alguns prédios também da antiga Faculdade Gama Filho, mas eu queria também somar essa expectativa com relação ao Enem, que vai acontecer no próximo domingo, né? Como é que a cidade está se planejando, justamente porque muitas pessoas vão fazer as provas longe de casa, então vai haver uma grande movimentação de pessoas cruzando a cidade com transporte público. Como é que a Prefeitura está tratando isso, como é que vai tratar com trânsito e transporte? Eu diria que o principal evento de domingo é o evento do Enem, né? Quer dizer, a prova do Enem. Nós temos a implosão de manhã, às 7 horas da manhã, não é isso? Às 7 horas da manhã ali na Gama Filho. Em geral, isso é algo que eu diria feito até com rapidez, né? E sem maiores transtornos, a não ser, obviamente, na vizinhança, no entorno imediato ali do futuro Parque Piedade da Universidade de Gama Filho. Então é importante que essas pessoas estejam mais atentos, inclusive, para esse deslocamento. Mas nós estamos aqui justamente apresentando um planejamento, olhando para todos esses eventos, todos esses encontros importantes que acontecem na cidade, a partir do dia 1º de novembro, ou seja, a partir do dia de amanhã, né? E aí passando por quinta, sexta, sábado e domingo. Então nós temos um planejamento operacional, levando em consideração show no Engenhão, final do Maracanã, a localização da torcida do Boca Juniors, a celebração ou possibilidade de ver o jogo por parte da torcida do Fluminense,
show do Roberto Carlos, enfim, uma série de coisas está acontecendo na cidade. E a gente fez um planejamento operacional envolvendo todos os órgãos municipais em extensas reuniões com as forças do Estado, especialmente a Polícia Militar, para permitir que tudo possa acontecer com tranquilidade. Agora é óbvio, é um fim de semana, bom, isso é positivo, não é ruim, é bom que a cidade tenha muita coisa acontecendo, mas para o carioca estar atento ali no seu deslocamento a saber como proceder. Obrigado, prefeito. Silvano Garcia. Falar. Então, dando continuidade, bom dia primeiramente a todos, né? Nesse perfil que o prefeito acabou de comentar, a gente já percebe um aumento nas principais entradas da cidade. O próprio Galeão tem um aumento de 35% em seus voos, sendo que todos esses voos representam 16 mil argentinos desembarcando na cidade. Existe um plano operacional da prefeitura em todas essas entradas da cidade do Rio. Santos Dumont com 1.832 voos e rodoviária com aumento de 20% também da chegada dos ônibus na cidade do Rio. Pensando na rede hoteleira, né, a gente tem quase 82% da rede hoteleira sendo ocupada na cidade, né, o local de maior ocupação é Copacabana e Leme, que mostra um perfil da torcida argentina, que é uma experiência que a cidade do Rio de Janeiro tem desde a época de Copa do Mundo. O centro... Só uma correção aí, desde a época que o Erasmo Carlos cantava em Copacabana não tem Argentina, pega na mentira, vai lá. Bem antes da Copa do Mundo. O centro, mesmo sendo o menor local de ocupação, ainda apresenta um crescimento comparado com outros feriados do ano. Então nós temos aqui uma taxa de ocupação média nos hotéis da cidade, para que o Coronel Belchior possa explicar com mais calma. Nós temos uma média de ocupação de mais de 80%, cerca de 80%, sendo que quando você olha para a Zona Sul, né, aliás, olha para a Zona Sul e para a Barra, né, você tem quase 90%, na Zona Sul, Copacabana, Leme, 90%, Ipanema, Leblon, cerca de 90%, Barra, São Quase, cerca de 90%. Então, esse corredor turístico do Rio de Janeiro vai estar cheio de visitantes. Eu quero destacar isso porque isso é muito importante para a cidade, é muito importante para a economia da cidade. Né? Ou seja, tratar bem os visitantes, sejam eles torcedores do Fluminense, muitos brasileiros estão vindo para o Rio de Janeiro, torcedores do Fluminense estão vindo assistir o jogo, mas tem muito argentino vindo para torcer para o Boca Juniors, e que bom que eles venham torcer para o Boca Juniors, tomara que eles voltem várias vezes para o Rio de Janeiro. Então eu quero reiterar, né, a presença de muitos turistas na cidade, a necessidade da gente fazer aquilo que o carioca sabe fazer melhor, que é receber bem seus visitantes. Né? Então isso é algo muito importante. Então, dando continuidade, falando já do dia D, que é o dia de maior público para a cidade, né, que é o dia da final da Libertadores, dia 4, no Maracanã. E antes de passar a palavra aqui para o presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz, a gente já coloca alguns dados importantes ali, um evento para 75 mil pessoas, mas obviamente a gente tem um público secundário no perímetro mais próximo e no perímetro da Tijuca muito maior do que isso. Por isso existe uma preocupação operacional da Prefeitura do Rio em todo o entorno. O início do bloqueio começa às 6 horas, lembrando que a abertura dos portões já acontece às 13 horas, 4 horas antes do início do jogo, que acontece às 17 horas, e o fim dos bloqueios só 2 horas da manhã do outro dia. E é importante dizer que existe uma preocupação também com os moradores na vizinhança, por isso que o subprefeito da Tijuca, está aqui o Felipe, que fez o credenciamento de todos os moradores, conversou com todos os moradores. Essa credencial permite o acesso a todos os moradores, inclusive de quem possui carros. Obviamente, a informação de não estacionamento desses veículos nas ruas já foi dita, já foi comunicada. Isso está sendo muito ajustado pela subprefeitura do centro. E aqui eu queria passar a palavra para... Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu acho que é meio óbvio, né? Eu tenho recebido muitas reclamações de uma decisão que a prefeitura tomou em acordo com as forças policiais de proibir a venda de bebida naquele entorno imediato do Maracanã. Quem me conhece sabe que eu não tenho absolutamente nada contra um bom chopinho antes de um jogo de futebol, uma celebração, mas é óbvio, né, que um evento dessa dimensão, dessa importância, com uma visibilidade internacional, ele exige da gente mais cuidados. Então é sempre aquela história. Enfim, o ideal é que se desloque para o Maracanã quem tem ingresso,
quem vai acessar o estádio. A gente entende, óbvio, né, a tristeza. Eu mesmo já algumas vezes manifestei que eu não tenho ingresso nenhum. A gente sabe que foi difícil, né, até para pessoas bem relacionadas de conseguir ingresso, que era sócio de clube, para conseguir comprar. Isso foi uma disputa grande. Há um jogo equilibrado da Conmebol na distribuição dos ingressos para ambas as torcidas. Então, assim, a gente pede, vamos fazer, a gente vai falar isso aqui em algum momento, a possibilidade de ter o telão lá na Cinelândia, combinado com o Fluminense, enfim, para ter um ponto em que a torcida possa comemorar junto, com o clima de estádio, vendo o jogo no telão. Mas é muito importante, quero repetir, que as pessoas evitem o deslocamento para o entorno do estádio, né? Isso facilita as forças de segurança, facilita acesso dos times, acesso dos torcedores. Então, por isso, algumas dessas medidas, que são até medidas antipáticas, demandadas pela Polícia Militar, mas que a Prefeitura está de acordo, enfim, que a gente vai manter, né, para que a gente possa ter o máximo de tranquilidade naquele entorno imediato do estádio. Então, passar a palavra aqui para o presidente da Sete Rio, o Joaquim Diniz. Bem, bom dia, pessoal. Esse é o esquema que nós vamos fazer de bloqueios no entorno do Maracanã. É um esquema semelhante ao que foi feito final de Copa do Mundo, final de Jogos Olímpicos, com o bloqueio da Radial Oeste, no sentido médio, já a partir da Praça da Bandeira. Nos jogos em que a gente faz os grandes jogos do Campeonato Brasileiro, da própria Libertadores, os bloqueios na Radial Oeste não são feitos no sentido meia. Nesse caso, por uma solicitação da Polícia Militar, por questão de segurança, é feito a partir da Praça da Bandeira e a partir das 6 horas da manhã. A previsão de liberação é 2 horas após o término ali do evento. As rotas alternativas... Isso é importante, né? 2 horas depois do jogo, não é 2 horas da manhã. 2 horas, é porque tem o jogo, tem a entrega das medalhas. 2 horas depois do evento terminado, depois do evento. Não é 2 da manhã. Então é importante dizer isso quando tiver terminado o evento, enfim, entrega da medalha, o time saiu, e aí você tem o fim desses bloqueios. Isso, a gente faz a liberação do público, depois tem a retirada de uma série de grades que são colocadas por questão de segurança. Quais são as rotas alternativas? Para quem vai em direção ao Meia, a utilização do outro lado da linha do trem, por São Cristóvão, seguindo ali pela Visconde de Niterói, ou por dentro da Tijuca. E no sentido centro, a São Francisco Xavier. Qual a expectativa que a gente tem? Se a gente pegar o tráfego que utiliza a Radial Oeste da forma normal de um sábado e colocar nas rotas alternativas, elas não suportam. Então, a gente terá congestionamentos. Então, o que nós pedimos de apoio à imprensa é uma forte divulgação, que é uma região da cidade que deve ser evitada circular. Quem vai assistir o jogo, quem tem ingresso, o metrô é a melhor alternativa. A gente vai mostrar aqui o esquema do metrô, também com esquema especial, mas chegar de carro não vai ser possível, os bloqueios são muito distantes, e mesmo circular de carro por ali, a previsão é que, não retirando veículos, os congestionamentos irão acontecer. Tem uma observação ali embaixo, né? Tem 33 linhas de ônibus que circulam ali, elas terão o desvio justamente por essas rotas alternativas que foram mostradas. Ou seja, só para dizer isso, ó, não tem, então assim, não é igual a um jogo, tem um clássico, um Fla-Flu, né? O maior time do mundo, Vasco da Gama, foi jogar no Maracanã. Em geral, nos campeonatos normais, a gente não fecha a Radial Oeste a partir da Praça da Bandeira, isso. Então tem uma diferença, não é um dia de jogo normal. Nós estamos com o padrão final de Copa do Mundo, encerramento ou abertura de Jogos Olímpicos, né, para as pessoas entenderem que, de fato, essa região no entorno do Maracanã, né, deve ser uma região evitada no próximo sábado devido a esses bloqueios. Então, a gente está garantindo o direito de ir e vir dos moradores, acessibilidade, enfim, o subprefeito já distribuiu lá uma cartela para todos os moradores poderem acessar as suas casas, mas temos um padrão diferente. Então, quem está se deslocando no sábado, evite o entorno do Maracanã e, obviamente, quem vai para o Maracanã se utilize de transporte público. Temos metrô, temos trem, Supervia está aqui também, enfim, temos todos os meios de locomoção aí para as pessoas chegarem lá. Só completando em relação à questão dos moradores, eles vão ter credencial para acessar mesmo de carro, mas o acesso é feito pela São Francisco Xavier, entrando pela Paulo e Souza. Tá? Eles não vão conseguir passar na Radial Oeste. Então, o próprio morador deve buscar se programar sempre que possível e evitar circular nesses horários críticos. Vou passar então aqui. Ou seja, é sábado o dia inteiro, gente. Você começa às 6 da manhã, 2 horas depois do evento, vai terminar só sexta-noite, sábado à noite, provavelmente tarde. E para essa operação, a Sete Rio conta com 230 agentes, centro de operações com 50 agentes,
CEOP, Guarda Municipal, representada aqui pelo secretário Breno e o inspetor-geral da Guarda, Ricardo, 350 agentes, e a Conlurb com 184 agentes. Aí, prefeito, queria passar a palavra aqui um pouquinho para o metrô. Bom, bom dia a todos. Para atender essa demanda de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, principalmente no sábado, né, dia da final da Libertadores, o metrô vai operar com a linha 2 direto, da estação Pavuna até a estação General Osório. Então, quem estiver se deslocando não vai precisar fazer a transferência para facilitar e melhorar ainda mais a experiência do cliente. Temos algumas dicas importantes para o torcedor do Fluminense que fosse dirigir ao estádio. A nossa recomendação é que ele utilize os trens da linha 1, saltando na estação São Francisco Xavier. Para os torcedores do Boca Júnior, a nossa sugestão... Calma que vocês falam muito rápido. Então é porque a gente tem que ser pedagógico aqui. Então, torcedores do Fluminense, recomendação porque a entrada, enfim, pela mais facilitada pela São Francisco Xavier, então sair a linha 1, portão C, só Fluminense, portão D, leste, setor misto, é isso? Isso. Beleza. Essa é a recomendação, prefeito, até pela separação das torcidas, é um deslocamento muito rápido, são menos de 10 minutos. Então, a nossa recomendação é que a torcida do Fluminense utilize a linha 1, quem comprou ingresso para o setor sul e setor leste, que é um setor misto, que use a estação São Francisco Xavier na linha 1. Para os torcedores do Boca Júnior, a nossa sugestão, quem comprou ingresso para o setor norte, é que utilize a linha 2 do metrô, lembrando que ela vai operar até a estação de General Osório. Então, quem comprou ingresso para o setor norte, que é um setor exclusivo do Boca Júnior, que desembarque na estação São Cristóvão. Essa é a recomendação do metrô para facilitar, principalmente para dividir o público nas 3 estações principais de atendimento ao evento. A estação Maracanã tem uma informação importante. Ela opera de 5 até as 9 da manhã normalmente, mas a partir de 9 horas da manhã até as 18 horas ela funciona somente para desembarque para quem está se dirigindo ao jogo. E para essa estação, quem comprou, aí tem o portão, a parte do setor oeste, né, que são basicamente destinados a patrocinadores e as cativas, e também a parte da torcida do Fluminense no setor sul. Então, a estação Maracanã, para quem, basicamente, a nossa recomendação é que utilize a estação quem comprou ingresso para o setor oeste. E uma última recomendação importante para que a gente possa garantir a fluidez, principalmente no retorno do evento, é que os clientes comprem o seu bilhete de retorno de maneira antecipada ou paguem por aproximação, para evitar filas, principalmente no retorno do evento. Essas são as principais recomendações do metrô para atender a essa demanda de mobilidade da cidade. Obrigado. Então, dando continuidade aqui, passando para o próximo evento, o show do Red Hot Chili Peppers lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, que também acontece no dia 4. É um evento com estimativa de público de 50 mil pessoas. A abertura dos portões acontece às 15 horas. Lembrando que o bloqueio parcial acontece às 16 e o total às 17 horas. Início do show, 20 horas. Desculpa, antes de falar do show aqui, eu estava olhando aqui o resto da apresentação, vi que não tem. Então, só para lembrar, ontem, não sei porque que não colocaram, mas ontem nós chegamos a uma decisão com os dirigentes do Fluminense. E o Fluminense, é isso, Matielli, vai instalar telões na Cinelândia, né, permitindo que aqueles torcedores que queiram torcer em clima de torcida, queiram estar juntos de maneira civilizada, possam ir à Cinelândia. Cinelândia é um local de fácil acesso, né, enfim, tem muito meio de transporte ali. Tenho certeza que ali a gente cria essa alternativa para os torcedores do Fluminense. É claro que todo mundo tem uma opinião, que podia ser em tal lugar, no outro lugar, tal lugar, mas a opinião da Prefeitura, com a aprovação da Polícia Militar e dos dirigentes do Fluminense, é de que seja feito isso na Cinelândia. Por que não as Laranjeiras? Muitos torcedores do Fluminense dizendo que comemoramos os títulos do Fluminense sempre nas Laranjeiras. O Fluminense vai ser campeão da Libertadores, né? Portanto, está na hora de ser mais mundial ainda, mais internacional ainda, precisa de um espaço maior. A Laranjeiras tem limitações, né? Isso é a leitura dos próprios dirigentes, das forças de segurança pública. Então, por isso, estamos indo para a Cinelândia. Não é uma questão de gosto ou não gosto do prefeito ou daqueles que são tomadores de decisão. Né? Em relação ao sambódromo, né, nós tivemos uma experiência
durante a final da Copa do Mundo, em que a Argentina enfrentou a Alemanha, e eu confesso que eu torci pela Alemanha, mas naquela final da Copa do Mundo, nós começamos a ter muitos argentinos chegando, que sempre nos alegra, de novo. É muito bom que os argentinos venham para o Rio de Janeiro e serão sempre bem-vindos aqui e serão tratados com respeito aqui. Nós vimos já muito carro de argentinos estacionando, dormindo em Copacabana, e nós, à época, preparamos um esquema especial no Sambódromo, né? Foi uma coisa meio de surpresa, repentina, não havia essa expectativa, mas conseguimos ali criar uma alternativa para os nossos visitantes acolher, para dar segurança, para dar o mínimo de conforto a esses torcedores. Então, nós estamos atentos, né? Esse número de argentinos que vem é sempre difícil, a gente sabe o que está vindo no aeroporto, a gente sabe o que está vindo aí, eventualmente, de ônibus, mas a gente não tem muita noção quem vem de carro, quem vem de ônibus fretado. Isso é uma informação que não nos é franqueada, né? Ninguém concentra essa informação. Então, nós vamos observar, né, como as coisas acontecem e, dependendo de como avança, nós estaremos preparados para ter ali no Sambódromo um espaço para dar mais conforto aos visitantes argentinos. Esse é o objetivo, né? Então, por que o Sambódromo? Porque lá dá para parar carro, porque lá dá para botar alguma estrutura, enfim. Então, não, né, eu agradeço todas as opiniões, tratados, dissertações que as pessoas fazem sobre aonde devíamos alocar as pessoas, mas nós entendemos, partindo de uma premissa de que nós teremos o mínimo de civilidade, de que não há problema nenhum, eventualmente, de haver uma concentração de torcedores argentinos no Sambódromo. Isso vai depender da análise das autoridades de segurança, das forças policiais, da Secretaria de Ordem Pública, dos dados que nós fomos coletando com a Polícia Rodoviária Federal, do número de visitantes argentinos que nós teremos na cidade. A gente vai sentindo essa coisa de Copacabana. Eu me lembro, na Copa do Mundo, foi uma coisa que de repente a gente viu, estava a Copa do Mundo Copacabana cheia de carro de argentino, né? E a gente preferiu, achou que era adequado, alocá-los do Engenhão e criar um espaço, enfim, com o mínimo de conforto e segurança para eles. Então, é importante dizer isso. Então, torcida do Fluminense, o próprio clube vai montar uma estrutura na Cinelândia com todo o nosso apoio, com todo o apoio da Polícia Militar, com todo o apoio das autoridades, com os meios de transporte funcionando, para assistir o jogo. E nós temos ali vamos dizer aqui, uma cobertura, um plano de contingência, caso haja uma boa invasão de argentinos em Copacabana, no Rio de Janeiro, de novo. Quando a gente briga, aliás, tarefa que foi muito mais do governo do Estado, para trazer a final para o Maracanã, trazer a final da Libertadores para o Maracanã, um dos objetivos, obviamente, é ter visitantes na cidade, chamar a atenção para o Rio. Então, a razão de ser, a tomada de decisão econômica quando se trouxe a final para o Maracanã, não era porque se sabia que o Fluminense lá estaria, ou que o Flamengo poderia estar, o Vasco estava difícil de estar. Mas, enfim, não era essa a razão. A razão era, principalmente, porque nós entendemos que o Rio é um lugar de eventos internacionais com visibilidade. Então, de novo, vamos receber com carinho e atenção os nossos visitantes. Acho que essas são duas informações importantes aí sobre o jogo de sábado no Maracanã. Vamos para o Engenhão, show do Red Hot Chili Peppers. Então, prefeito, aí seguindo aqui da minha época, vai lá. Seguindo aqui no show do Engenhão, a gente vai ter abertura dos portões às 15 horas, bloqueio parcial às 16 horas, bloqueio total às 17. Né? O início do show às 20 horas e tem uma previsão de término de show para as 23h30, 11h30 da noite. E fim dos bloqueios também às 2 horas. E o principal comunicação da Prefeitura, para quem conhece aquela região, é que use o transporte público, no caso ali a Supervia, que vai chegar de maneira confortável. Vou passar a palavra aqui para o presidente da Sete Rio novamente. Bom, vamos utilizar o que estamos já consolidando ali no entorno do estádio, que é uma operação especial com bloqueio total das vias ali. Como o Belchior disse, a Supervia é a principal forma de chegar, mais confortável, mais segura, é muito confortável. Você salta do metrô, você entra direto na estação da Supervia, tem trem direto para o Engenhão, ele não para, na volta trem dedicado.
Em relação aos bloqueios, a gente bloqueia Arquias Cordeiro. Então, vai no beabá, vamos partir da premissa que nem todo mundo vai para o Engenhão, todo show que acontece no Engenhão, nem todo mundo é botafoguense, vai assistir jogo do Botafogo lá. Então você pega o trem na Central do Brasil, é isso? Isso, se for de metrô, você faz a conexão na Central do Brasil e você tem um trem dedicado, saindo de 30 em 30 minutos, levando a pessoa direto para a estação Engenho de Dentro. E na volta a mesma coisa, não é um trem parador, é um trem direto. É muito rápido, muito confortável e a conexão do metrô com o trem, ela é direto. Você não sai na rua, você sai de dentro da Central do Brasil e entra direto na estação do metrô. Então, está bastante simplificado isso. Pegou o metrô, foi para a Central do Brasil, dependendo da direção que você estiver vindo, trem direto para o Engenhão, na volta trem direto para o Engenhão. Então vamos de trem para o Engenhão, com conforto, com rapidez, com segurança, com tranquilidade. Essa é uma operação que vem sendo feita, acho que desde as Olimpíadas, né, com muito sucesso, com muita tranquilidade. Né? Então, quem é fã do Red Hot Chili Peppers, por favor, se utilize dos trens da Supervia. Bom, os bloqueios estão aí, depois vocês vão receber no release. Tivemos o show do Roger. Depois eles vão receber no release? Não, explica os bloqueios. Por isso estamos fazendo uma coletiva e não só o release. Vamos lá, o fechamento de quem está vindo na Rua Goiás, o desvio é pela Rua Guilhermina, saindo lá do Helder Câmara, né? Então a principal rota alternativa ao fechamento da Arquias Cordeiro e da Goiás, que é aquelas vias junto à linha do trem, é você circular pela Dom Helder Câmara ou utilizar o outro lado da linha do trem pela Amaro Cavalcante. A recomendação de que as pessoas utilizem o trem é porque essas vias acabam ficando com o trânsito mais sobrecarregado nos horários de bloqueio. Os bloqueios são feitos com antecedência para que as equipes da prefeitura possam manter a ordem no entorno ali do estádio, que é o que vem acontecendo. Como eu disse, tivemos um show do Roger Waters agora, nesse final de semana, com sucesso, e a ideia é repetir o mesmo esquema. Então, seguindo, prefeito. Supervia tem alguma informação a dar ou já está claro isso aí? Tá bom. Então, seguindo ainda no planejamento operacional da prefeitura, isso é o que está previsto. 176 agentes da Sete Rio para o Engenhão, 240 agentes da CEOP Guarda Municipal e 115 agentes da Conlurb para o evento lá no Engenhão. Metrô Supervia, quer dar fazer alguma comunicação específica para... Já foi bastante comentado para que a população tenha tranquilidade. O melhor modal para se deslocar para o Engenhão é a Supervia, que tem trens exclusivos, como o Diniz comentou, a cada 30 minutos, tanto na ida quanto no retorno. E para dar mais tranquilidade para a população, o metrô vai funcionar até que o último trem da Supervia chegue na estação central. Então, a partir de meia-noite o metrô fecha, mas a estação central fica aberta e as demais estações funcionam apenas para desembarque. A nossa estimativa é que essa extensão vai até 1h30, mas não tem problema. Se por algum motivo o último trem da Supervia sai um pouco depois, o metrô vai estar aberto para receber esse público e as demais estações vão estar funcionando apenas para desembarque, como tem funcionado de maneira muito, muito bem feita nos últimos shows, nos últimos eventos do Engenhão. Ok, obrigado. E agora entrando no dia 5 de novembro, no domingo, obviamente o prefeito já comentou que o principal evento do dia 5 são as provas do Enem, né? Existe um olhar atento da prefeitura, especificamente aqui do Centro de Operações, para toda essa movimentação na cidade nesse domingo. E falando da implosão do prédio aqui da Gama Filho, prefeito, queria passar a palavra para a secretária de Infraestrutura, Gessic, para ela comentar. Acho que a gente não precisa aqui fazer uma apresentação do Parque Piedade, né, 22 minutos de comercial, mas acho que todo mundo sabe. Enfim, nós estamos ali implantando um parque, obras já começaram, e a obra começa por uma demolição que já se iniciou lá, mas tem a implosão desses grandes prédios lá. Então, enfim, nós não vamos aqui perder muito tempo apresentando o projeto, vamos falar da implosão no próximo slide, que eu imagino. Isso, vamos lá. Serão implodidos, então, no domingo, no dia 5, 4 prédios. Nós já demolimos os outros prédios menores, são os 4 prédios maiores que serão implodidos no antigo campus da Gama Filho para dar lugar ao Parque Piedade. Essa implosão acontece às 7 horas da manhã, todo o perímetro de um raio de 150 metros, que é uma área de segurança. As pessoas deverão deixar os seus imóveis e se dirigir a pontos de encontro
que serão por meio de tendas da Defesa Civil, onde teremos também agentes da saúde para receber, então, esses moradores da localidade. A gente tem a interdição desse entorno, todos esses moradores já foram avisados por meio desses panfletos preparados pela Defesa Civil. Então, às 6 horas, os moradores devem deixar os seus imóveis. Só agregar aqui, quer dizer, essa informação, esse diálogo com os moradores, ele aconteceu conduzido, óbvio que tem um trabalho da Defesa Civil, em parceria com a subprefeitura da Zona Norte, ou seja, as pessoas não só receberam panfletos, como receberam aqueles que têm que evacuar seus imóveis por segurança, né? Nada se passará com seus imóveis, mas tem por segurança que evacuar. A gente conversa, a subprefeitura foi conversando um a um, entregando esse panfleto. Então, 1 hora antes, devem deixar seus imóveis. Aí tem uma coisa meio abertura de teatro, né? Quando tem aquela primeira campainha, primeiro toque, 6h30, são bloqueadas as vias. Tem uma última inspeção às 6h50, faltando 10 minutos, quando acontece o segundo toque. Agentes da Defesa Civil fazem uma última inspeção. A 5 minutos da implosão, tem um terceiro toque, o toque de atenção, e às 7 horas o toque vem seguido de uma explosão, né? Então, a gente imagina, né, que às 7h30 a gente tem a liberação da área. Ou seja, obviamente, isso gera um transtorno muito forte para o entorno imediato, né, principalmente que tem que evacuar seus imóveis, né, ali de 1h30, convivendo com ter que sair de casa e até poder voltar para casa. Isso é por medida de segurança, é necessário que seja feito, mas a gente entende que não vamos ter maiores problemas na circulação das pessoas por ali, em razão do horário. Isso é muito cedo, 6, 7h30 já está tudo liberado. Obviamente, aqueles que fazem Enem e que, por acaso, no seu deslocamento para o Enem, tenham que passar por essa área, estejam atentos, porque nós vamos ter vias impedidas ali, como o próximo slide mostra, não é isso? Isso, exatamente. Nesse slide a gente coloca também os endereços dos pontos de controle da Defesa Civil. Pontos de controle é onde os moradores, esses moradores, nós montamos umas tendas, uma estrutura. Então, o morador que tem que sair de casa às 6 horas da manhã, ele pode ir para essa tenda, enfim, né, não é igual estar em casa no domingo de manhã, vai ter que acordar mais cedo, aqueles que gostam de dormir domingo até tarde, mas tem ali o mínimo de estrutura e de conforto, né? De novo, profissionais de saúde presentes, área de segurança, essa de 150 metros, é isso? Isso, é um raio de 150 metros. Eu vou passar para o presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz, para detalhar. Então, teremos vias interditadas, inversão de mão de direção. Acho que o Diniz pode detalhar melhor. Bom, existem 2 tipos de bloqueio. O bloqueio onde o pedestre não passa e o bloqueio que a gente precisa fazer para desviar os veículos é um pouco mais distante, tá? Então, só o passador, por favor, bloqueio. Nessas vias que estão marcadas aí, como Xavier dos Pássaros, Manuel Vitorino, aqui do outro lado a Goiás, esse é o perímetro mais aproximado, aonde as pessoas não passam e onde não pode estacionar. Fica essa recomendação também. A sinalização está no local, está informando que desde então, o dia... Então vamos lá, parte 3 da Rua Goiás, Rua Manuel Vitorino, isso, Xavier dos Rua Pássaros, Xavier dos Pássaros, Rua da Capela, Rua Doutor Luiz Masson. Isso, essas são... Aí um trecho da Rua Silvana, é isso? Exato, esses são os trechos onde as pessoas não podem circular e onde os carros não podem estacionar. Os bloqueios de tráfego... E eles não podem estacionar, muito provavelmente, para que não caiam pedras, eventualmente, no carro das pessoas. Exatamente. Portanto, quando a gente pede para não estacionar, você proteger esse automóvel, né? Porque isso é feito com toda a segurança, por profissionais, mas, obviamente, a gente tem que ser zeloso. Isso, prefeito. Está sendo feito um trabalho muito forte da subprefeitura da Zona Norte de comunicação com esses moradores. Se algum carro estiver nessa área, ele vai ser removido para um local próximo, tá? Porque o objetivo é a gente simplesmente proteger o carro. Não é um estacionamento irregular, são locais onde é permitido estacionar, excepcionalmente, nesse dia, desde o dia anterior, a gente sempre faz desde o dia anterior a recomendação de não parar, mas atentos à sinalização. E em relação às rotas de desvio, quem está vindo do Meier em direção
A Cascadura é a Clarimundo de Melo e Padre Telêmaco, é um desvio simples, as pessoas conhecem bem essa rota de desvio, e no sentido contrário, quem segue de Cascadura para o centro, mais uma vez utilizar a Dom Helder Câmara. Não existe expectativa de que tenhamos qualquer tipo de congestionamento e as rotas alternativas elas estão bem sinalizadas, assim como a proibição de estacionamento. Então, para esse evento, a Prefeitura vai contar com 19 agentes da Sete Rios, 60 agentes da CEOP, Guarda Municipal, e 27 agentes da Conlurb, prefeito. E só lembrando que a gente pontuou, obviamente, os principais eventos, né? A cidade recebe muitos turistas nesse momento, existe uma operação especial da Prefeitura nas portas de entrada da cidade, nos aeroportos, na rodoviária, na Ponte Rio-Niterói, na Avenida Brasil, existe uma preocupação para toda essa dinâmica e receptivo para todos os turistas que vêm visitar a nossa cidade maravilhosa. Muito bem. Vamos abrir para a pergunta, Michel? Olá, pessoal. Espera aí, a Maína quer falar. Maína. Nosso secretário de Transporte, Maína. Obrigado. Então, só fazendo um adendo ao que foi falado em relação ao Enem, tá? Foi já determinada uma operação acima de uma operação do domingo típico, já esperando uma demanda maior. Então, a gente vai ter uma atividade de ônibus acima de um domingo normal. E a gente pede atenção em relação à implosão da Gama Filho, que é coincidente com o Enem, que vão ter alteração de itinerário de 3 linhas de ônibus, que é a 277, a 692 e a 636. Então, em relação a um dia do itinerário normal, essa vai ser a única alteração. Então, a gente pede atenção aos alunos que forem usar essas 3 linhas e sabendo que a gente vai ter uma operação de ônibus maior que um domingo típico. Pode só repetir as linhas, por favor? Sim, é 277, Rocha Miranda Candelária, 692, Meyer Alvorada e 636, Merck Sans Penha. Só lembrando, né, que o Belcal está me lembrando aqui que a prova começa 1h, os alunos têm que chegar meio-dia. Claro que se eu fosse um dos alunos, chegaria às 10 da manhã, enfim, mas mesmo assim a gente imagina que não há nenhum impacto mais relevante na prova do Enem por causa dessa implosão dos prédios da Gama Filho. Michel. Ok, pessoal, perguntas? Ninguém quer? Obrigado. Sim. Prefeito, não tem jeito, o Band News FM vem com essa perseguição para falar, aproveitar também, que estão todos aqui para falar de aterro do Flamengo. A gente sabe que teve uma reunião, você falou que teria. E o que ficou decidido? Se teve essa reunião, se a gente já tem alguma decisão? Eu tenho uma data, mas eu não vou dar, porque eu não aguento mais a paia da Band News. Não, mas tem razão. Assim, a mesma indignação que vocês mostram lá na rádio, é a mesma indignação que eu tenho. A Secretaria de Conservação está me prometendo desde dezembro do ano passado. A gente vai fazer um ano de aniversário. Está num contrato felicitado de 2021. Né, o asfalto liso ali na aterro do Flamengo. Enfim, é uma porta de entrada da cidade. Esse comecinho de novembro aí, acho que chegou a um consenso do tipo de material ser utilizado, como fazer, você tinha uma discussão de preços, de equilíbrio de contratos, tudo me parece que foi encaminhado. Pelo menos, eu não converso com empreiteiro, né? Enfim, depois das experiências do passado recente, não recebo empreiteiro em hipótese nenhuma. Então, até onde eu sei, eles chegaram ao entendimento com a controladoria do município, a procuradoria acompanhando. Então, a gente espera estar iniciando aí no iniciozinho de novembro. Eu também estou muito emocionado e acho que a cobrança da Band News é mais do que correta e legítima. Mantenham-se vigilantes e atentos. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Vamos até fazer uma homenagem ao Rodolfo ali, a Band News. Bom dia, gente. A minha dúvida aqui é pontual quanto aos trens, porque a gente está pensando muito no trajeto de quem está indo para a Zona Sul e para a Central. E no trajeto contrário, no sentido Santa Cruz, Japeri, vai ter trem até que horas? No dia do show do Red Hot? Supervia. Supervia não está aqui, mas eu posso ajudar. Na verdade, tem um trem exclusivo do Engenhão até a Central do Brasil, até o deslocamento dos últimos clientes do show. E quando esses clientes chegarem na Central do Brasil, o metrô vai estar aberto na estação central para atendê-los em todos os sentidos, até a chegada do último trem da Supervia. A gente chamou a Supervia e eles não vieram. Quero deixar vamos torcer para que eles apareçam no dia do show. Né? Agradeço ao metrô. Prefeito, Bruno Braz do UOL. Você falou do sambódromo, a possibilidade de repente, abrigar os argentinos do Boca Juniors lá. Seria no terreirão do samba, na verdade? Você falou sambódromo, mas seria no terreirão do samba?
A ideia se a gente não quer dar muito detalhe, porque ainda não é uma... A gente vai esperar e ver que fluxo é esse. Mas seria um ônibus no Teherão. E, assim, a gente teve uma experiência em 2014, que foi um negócio de motorhome, né? Que não é uma coisa muito da cultura brasileira, mas é de los hermanos argentinos. Então, a gente está mais ou menos com esse esquema. Seria ônibus no Teherão e motorhome lá no Sambódromo. Na Apoteose, não é isso? Apoteose. Só aproveitando também a oportunidade, queria saber como é que está a questão do potencial construtivo de São Januário. São Januário vai semana que vem, eu juro, para a Câmara de Vereadores. Mais alguma pergunta? Prefeito Tchê Leal, da Rádio Tupi, você falou muito bem que o povo carioca vai receber bem os argentinos, mas infelizmente a gente tem a notícia de que ontem uma turista argentina ficou ferida por um golpe de cadeira, e eu queria que você comentasse, por gentileza, sobre esse episódio e também como comportar toda essa torcida do Boca Juniors, que você mesmo falou. Não dá para contabilizar perfeitamente, né? Tem gente que vem de transporte particular, vem de carro, vem de ônibus fretado, mas queria que você nos contasse também como vai ser esse apoio aos argentinos lá do Sambódromo com mais detalhes, por gentileza. Olha só, primeiro, né? É óbvio que é inaceitável o que aconteceu ontem com esses turistas argentinos. Né? Enfim, a gente tem que entender que as pessoas têm o direito a torcer pelo outro time, virem aqui, fazer sua manifestação e cantar suas músicas, né? Enfim, um pouco o que é o clima de futebol, sempre aqui uma provocação. Eu estou aqui, ontem mesmo eu gravei um vídeo com o presidente da Câmara tricolor, com um deputado estadual tricolor, e levantei ali o escudo do Vasco da Gama, né? Isso é absolutamente normal, faz parte dessa celebração do futebol, aquilo que apaixona a todos nós, e obviamente a torcida do Fluminense tem mais do que bons motivos para estar feliz e empolgada nesse momento. Feliz e empolgado não significa violência, né? Então eu quero lembrar que quando o Rio de Janeiro briga para trazer uma final da Libertadores, repito, uma conquista do governo do Estado, quando colocou o Maracanã à disposição da final da Libertadores, o objetivo é apresentar a cidade, né? O cara vem aqui, quer assistir o seu Boca Juniors e se apaixona pelo Rio, volta no verão que vem, volta dali a 3 meses para passar um feriado, gastar algum dinheiro, gerar emprego, ocupar hotel, gastar dinheiro em restaurante, fazer umas compras no shopping. É isso que ativa a economia do Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente tem uma incivilidade dessa para ser fofo e educado aqui, e as pessoas são agredidas, isso obviamente espanta turista, né? Então o que a gente pede, óbvio, vamos agir com rigor da lei, tenho certeza as forças policiais e as forças da prefeitura, mas o que a gente pede é que os cariocas recebam com carinho a torcida do Boca Juniors, enfim, por mais que os argentinos tenham, por natureza, um certo gosto pela provocação, isso faz parte do futebol. Em relação ao Sambódromo, já disse, né, nós temos ali um plano de contingência e vamos observando à medida que a gente for sentindo a necessidade. Vamos estar prontos para acolher os motorhomes, os ônibus, os argentinos perdidos por el Rio. Ok, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todas.